Existem incríveis fatos sobrenatural que ninguém pode escapar. Histórias, relatos assustador. E aqui no canal História das Trevas eu vou contar alguns destes acontecimentos assombrados para vocês. Peço que se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar nosso conteúdo. E ative o sininho das notificações aqui embaixo. Peço que indique os vídeos para quem realmente gosta. Hoje trago um relato para vocês. História contada por Alexandre Brer. Relato: As Múmias de Guanajuato. Guanajuato é uma pequena cidade assentada num vale do centro do México. Quando se chega a ela, a primeira coisa que chama a atenção é a distribuição das casas. Uma massa branca salpicada de vivas cores, que trepa pelas colinas como aferrando-se à terra. O seu nome descende da língua purépecha e quer dizer lugar cheio de rãs, embora eu não tenha visto nenhuma quando estive lá. Não vou contar aqui que insólitos motivos me levaram até as suas ruas, só que um bom dia me encontrei caminhando entre aquelas casas pintadas de cores que deixavam os tijolos ao descoberto, aqui e lá, como feridas abertas. E, ainda que só fiquei uma noite a dormir, a cidade deixou uma funda pegada em mim, como um arrepio abissal e sem explicação que me visita nas poucas vezes que acordo no meio da noite. Sim, estou certo de que isso começou justamente depois daquela viagem. A história começa assim. Estava eu deitado na cama do quarto do meu hotel, derrotado pelo calor. A equipagem, ainda sem desfazer, aguardava informação diante da porta como uma fronteira que me separava do resto do mundo. Sem dar-me conta, caí num profundo sono do que só acordei horas mais tarde com uma fome selvagem e dezenas de mensagens no telemóvel às quais respondi brevemente dizendo que tudo estava bem. Eram quase 17 horas. Esmagado ainda pelo calor, abri o navegador do telemóvel para procurar o que ver em Guanajuato e achei no último lugar da lista uma escura surpresa. Como que, Museu de Múmias? Pensei para mim. Mas não se tratava de nenhum erro ou eufemismo. Aparentemente naquele museu estavam expostos centos de múmias reais, incluindo bebês mumificados e pessoas enterradas vivas. Pelo que dizia a descrição do museu, nos cemitérios municipais do México é preciso um pagamento para manter a sepultura e, se este se interrompe, cadáver é exumado para liberar o sepulcro. Foi assim como acharam as primeiras múmias, a finais do século XIX. Ao parecer, algumas propriedades químicas da terra tinham mumificado naturalmente os corpos das pessoas enterradas. O meu interesse por aquela cidade começava a crescer aos poucos, mas o primeiro era o primeiro. Mudei de roupa e baixei a rua, procurando um lugar onde comer algo. Ao atravessar a porta do hotel fiquei cegado, brevemente pelo sol, ainda alto. Uma moto atravessou a rua, passando perigosamente perto de mim e contribuindo à minha desorientação. Decidi girar à direita por puro instinto. O meu coração começava a acalmar-se e os meus olhos varriam as ruas à procura de um restaurante, mas detiveram-se numa anciã, que bloqueava a porta da sua casa, sentada numa cadeira de rodas. Vestia com tecidos de cores que cobriam seu corpo dos pés à cabeça e me devolviam um olhar intenso e brilhante. Pensei em uma vela a brilhar no fundo de uma profunda cova. À medida que me aproximava a ela, o resto do mundo começou a perder definição. Senti que havia algo hipnótico na sua extensa figura. Tarde demais, reparei num brilho malicioso nos seus olhos. 3 cães furiosos começaram a ladrar ao uníssono do telhado, só 1 metro por em cima da minha cabeça, provocando-me tal sobressalto que o meu coração parecia deformar-se como um chicle sendo mascado. Ela estalou em uma ruidosa gargalhada que parecia não rematar nunca. Quando me recuperei um pouco, devolvi um meio sorriso, como tentando fazer-me partícipe da sua diversão, mas ela continuou a rir e os seus olhos brotaram densas lágrimas. Afastei-me de ali, entre os ladridos dos cães, mas aquele riso maligno seguiu ressoando ao longe até que deixei atrás várias ruas com nomes adequadamente sombrios. Finalmente, cheguei a uma pequena zona comercial com um ponto de táxi e um restaurante bastante grande que mesmamente dispunha de um estacionamento próprio. Entrei e pedi uma cola e uma torta de caниtas para acalmar a fome. Sentado naquela mesa de madeira, repleta de nomes de parelhas talhados e inscritos em corações e promessas de amor eterno, consegui finalmente recuperar a calma. No fundo do bar havia um homem bêbado cantando tristes canções mexicanas e eu não consegui evitar pensar no passado. Perguntei-me quantos casais, que escreveram os seus nomes naquela mesa, continuariam juntos, quantos ainda se amariam. Por um momento,
Todas as dores da minha vida desfilaram por diante dos meus olhos, mas só lograram despertar em mim uma doce nostalgia. Estava demasiadamente longe de casa como para que certos pensamentos me alcançassem. Assim simplesmente comi em silêncio, escutando o homem. Existem incríveis fatos sobrenatural, que ninguém pode escapar. Histórias. Relatos assustador. E aqui no canal História das Trevas eu vou contar alguns destes acontecimentos assombrados para vocês. Peço que se inscreva no canal, e deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar nosso conteúdo. E ative o sininho das notificações aqui embaixo. Peço que indique os vídeos para quem realmente gosta. Hoje trago um relato para vocês. História contada por Joseph Taylor. Relato: O Quarto Assombrado. Um jovem cavalheiro viajou de Londres para o oeste da Inglaterra para visitar um muito digno e gentil homem, de quem tinha a honra de ser parente. Sucede que a casa do cavalheiro estava, naquela época, muito cheia, por conta do casamento de um parente, que ultimamente ali vivia. O senhor da casa, portanto, disse ao jovem visitante que estava muito feliz em vê-lo, e que ele era muito bem-vindo. Mas, disse ele, não sei o que fazer para alojá-lo. Por causa do casamento de meu primo, não restou um quarto livre na casa, exceto um. O quarto remanescente é, todavia, assombrado. Mas, se você quiser deitar-se lá, encontrará uma cama muito confortável e todas as outras comodidades de que precisa. O senhor, respondeu o jovem cavalheiro, muito me apraz deixando-me dormir em tal quarto, pois muitas vezes cobicei estar em um lugar assombrado. O cavalheiro, muito contente porque o seu parente estava deveras satisfeito com suas acomodações, ordenou que o quarto fosse preparado e, sendo o inverno, mandou que lhe acendessem a lareira. Quando chegou a hora de dormir, o jovem cavalheiro foi conduzido ao seu quarto, o qual, além de uma boa lareira, estava equipado com todas as acomodações adequadas, e, tendo-se recomendado a proteção divina, foi deitar-se. Ficou algum tempo acordado e, sem ser perturbado, adormeceu. Contudo, foi despertado por volta das 3 horas da manhã, a porta se abriu e alguém nele penetrou. Era a aparição de uma jovem, com uma camisola que lhe cobria a cabeça e lhe caía sobre os ombros. Mas ele não tinha uma visão perfeita de quem entrara, pois a vela estava apagada. E, malgrado houvesse lume no quarto, ainda assim a lareira não irradiava luz suficiente para vê-la claramente. Mas a visitante desconhecida foi até a chaminé, pegou o atiçador e avivou o fogo. A luz flamejante permitiu que ele discernisse, mais claramente, a silhueta de uma jovem dama. Contudo, ser uma pessoa em carne e osso ou um fantasma etéreo, ele não sabia dizer. A aparição, tendo permanecido algum tempo diante do fogo, como se para se aquecer, caminhou, por fim, 2 ou 3 vezes pelo quarto e, depois, foi postar-se ao lado do leito. Tendo ali parado um instante, tomou uns lençóis e foi para a cama, onde se deitou e, cobrindo-se, lá permaneceu muito quieto. O jovem cavalheiro ficou um tanto surpreso com aquela companheira de leito desconhecida. E, quando ela se aproximou, cuidou de deitar-se do outro lado da cama, sem saber se era melhor levantar-se ou não. Por fim, permanecendo muito quieto, percebeu que sua companheira de cama respirava. Assim, supondo que ela fosse de carne e osso, achegou-se mais, perto dela, tomando-a pela mão, e achando-a tépida, concluiu que a jovem não era um fantasma etéreo, mas um ente substancial, de carne e osso. E, notando que ela tinha um anel no dedo, ele o tirou sem ser percebido. Entre mentes, a dama dormia, e ele deixou que ela se continuasse. E, sem incomodá-la, esperou pacientemente o desfecho daquela singular situação. Mas não ficou muito tempo em suspense, pois a sua bela companheira livrou-se apressadamente dos lençóis, e, levantando-se, caminhou 3 ou 4 vezes pelo quarto, como fizera antes. Então, parando um momento diante da porta, abriu-a, saiu e fechou-a atrás de si. O jovem cavalheiro, percebendo de que maneira o quarto era assombrado, levantou-se e trancou a porta por dentro. Depois, voltou para a cama e dormiu até de manhã, quando o dono da casa procurou para saber como ele estava, e se ele tinha visto, ou não, alguma coisa. Respondeu-lhe que uma aparição se manifestara, mas pediu ao parente o favor de que não o pressionasse a dizer mais nada, até que toda a família estivesse reunida. O senhor atendeu ao seu pedido, dizendo ao jovem amigo que, encontrando-o bem, estava perfeitamente satisfeito.
Ansiosa por saber do ocorrido, toda a família tratou de se vestir com uma rapidez maior que a costumeira, porquanto reunir-se-iam, em Assembleia Geral, os cavalheiros e as damas, antes das 11 horas, e todos queriam se apresentar convenientemente. Quando todos se reuniram no grande salão, o jovem cavalheiro disse que, antes de tudo, tinha um favor a pedir às damas, declarando que desejava saber se alguma delas havia perdido um anel. A jovem dama, de cujo dedo o anel foi tirado, depois de procurá-lo por toda a manhã, e sem saber como o havia perdido, ficou feliz em ouvir o que o jovem dizia e, prontamente, admitiu que perdera um anel. O jovem cavalheiro perguntou, entregando o anel em sua mão, se ela reconhecia como sua aquela joia, e, após receber um agradecimento, voltou-se para o seu parente, o dono da casa, dizendo-lhe, agora, senhor, disse ele, tomando a moça pela mão traço, eu posso assegurar-lhe que este é o espírito encantador que assombra o seu quarto. Então, narrou o acontecido. Não há palavras para expressar a confusão que aquela narrativa causou na jovem dama, que se declarou perfeitamente ignorante de tudo o que lhe dissera, mas acreditava que o cavalheiro dizia a verdade, porque se lembrava perfeitamente de que usava o anel quando foi deitar-se, e não sabia como o havia perdido. A narrativa proporcionou a todos uma grande diversão, pois, afinal, o pai declarou que, uma vez que sua filha já tinha ido para a cama com seu parente, seria culpa sua se ele não fosse para a cama com sua filha, de modo que estava disposto a entregá-la ao jovem, e dar-lhe um bom dote. Esta oferta, generosa, era tão vantajosa para o jovem cavalheiro que ele não poderia recusá-la de maneira alguma. E a sua última companheira de leito, ouvindo o que seu pai havia dito, foi facilmente persuadida. Existem incríveis fatos sobrenatural, que ninguém pode escapar. Histórias. Relatos assustador. E aqui no canal História das Trevas eu vou contar alguns destes acontecimentos assombrados para vocês. Peço que se inscreva no canal, e deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar nosso conteúdo. E ative o sininho das notificações aqui embaixo. Peço que indique os vídeos para quem realmente gosta. Hoje trago um relato para vocês. História contada por Sabine Baring. Relato: o fantasma maligno de Sprayton. O espectro do velho cavalheiro já havia sugerido que sua segunda esposa era uma mulher malévola, e poderia tornar-se bastante desagradável. Certa feita, mãos invisíveis agarraram o jovem e enfiaram a sua cabeça em um espaço estreito, entre a cabeceira da cama e a parede. Foram necessárias várias pessoas para libertá-lo. Sentindo-se oprimido e amedrontado, o jovem adoeceu tão gravemente que um cirurgião foi chamado para sangrá-lo. Assim que o procedimento foi realizado, as ligaduras em torno do braço foram subitamente puxadas e arrancadas, e cingidas à sua cintura, e com tanta força que o rapaz quase sufocou. Para aliviá-lo, as ligaduras tiveram que ser cortadas a faca. Outras vezes, o seu lenço de pescoço era severamente apertado. Às vezes, o espectro assumia um humor brincalhão e se punha a arrancar as perucas das cabeças das pessoas. Uma das perucas, que estava em cima de um armário, dentro de uma caixa, com um banquinho sobre ele, foi puxado e rasgado em pedaços, e esta era a mais cara da casa. Noutra feita, viram que o cadarço do jovem saíra, por conta própria, de seu sapato, e se lançara ao outro lado da sala. Então, o outro cadarço começou a rastejar atrás de seu companheiro. Ao ver isto, uma aia puxou o cadarço, que se enrolou tenazmente em torno de sua mão como uma enguiu serpente. As roupas do jovem foram tiradas e rasgadas em pedaços, assim como as de outro criado da casa, e isso enquanto eles estavam de costas. Um barril de sal foi visto saindo de uma sala para outra, intocado por mãos humanas. Quando a aparição surgiu à sua própria semelhança, estava vestida com as roupas comuns das mulheres da época, especialmente as usadas pela senhora Philip Furze, a sua nora. Na véspera da Páscoa, o jovem estava de volta à cidade quando foi agarrado pelo espectro feminino pelo casaco carregado pelo ar, com a cabeça, pernas e braços pendurados. Tendo-se perdido do patrão e companheiros, estes foram à sua procura, mas, somente meia hora depois do incidente, o rapaz foi encontrado, a alguma distância da casa, mergulhado no meio de um pântano, e, em estado de êxtase ou transe, assobiando e cantando. Com grande dificuldade, ele foi tirado dali, levado para casa e colocado na cama. Toda a parte inferior de seu corpo estava entorpecida pelo frio causado pela longa imersão no pântano.
Encontraram um dos seus sapatos perto da porta da casa, e outro nos fundos da casa. Acharam a sua peruca pendurada entre os mais altos galhos de uma árvore. Em sua recuperação, ele contou que o espírito o havia arrebatado a uma altura tal que a casa de seu patrão lhe parecia do tamanho de um monte de feno. Como seus membros permaneciam entorpecidos, ele foi levado para Crediton no sábado seguinte para ser sangrado. Após o procedimento, deixaram-no sozinho. Todavia, quando seus companheiros chegaram, encontraram sua testa cortada, inchada e sangrando. Segundo ele, um pássaro, com uma pedra no bico, voou pela janela e acertou a sua testa. A sala foi revistada. Nenhuma pedra foi encontrada no chão, senão um peso de latão. Este é um relato fiel do conteúdo de uma carta de um respeitável morador de Devon, datada de 2 de maio de 1683. O jovem terá 21 anos se viver até agora. Existem incríveis fatos sobrenatural que ninguém pode escapar. Histórias, relatos assustador. E aqui no canal História das Trevas eu vou contar alguns destes acontecimentos assombrados para vocês. Peço que se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar nosso conteúdo. E ative o sininho das notificações aqui embaixo. Peço que indique os vídeos para quem realmente gosta. Hoje trago um curta para vocês. História contada por Joseph Taylor. Curta, o ventríloco. Havia um sujeito astuto, diz ele, chamado Petrus Brabantius, que, quantas vezes quisesse, falava a partir do ventre, com a boca de fato entreaberta, mas conservando os lábios imóveis. Eu mesmo testemunhei tal artimanha com olhos e ouvidos. Desta forma, ele induzia a fraude, constantemente, diversas pessoas. Dentre outras, o engodo que se segue é muito conhecido. Havia um comerciante de Lyon, há pouco falecido, que havia adquirido uma grande fortuna por meio de negócios escusos. Brabantius, estando em Lyon, e sabendo disto, foi, certo dia, ao encontro de Cornutus, filho herdeiro do finado, enquanto este caminhava sob um pórtico, atrás do pátio da igreja. Brabantius disse a Cornutus que havia sido enviado para informá-lo sobre o que deveria ser feito em prol do pai falecido, afirmando-lhe que era necessário pensar em sua alma e reputação, e não estar a pagar pelo ladro, lamentando a sua morte. Num instante, enquanto conversavam, ouviu-se uma voz, como se fosse a do pai, embora, na verdade, procedesse do peito do embusteiro. Brabantius parecia terrivelmente assustado. A voz informou ao filho o estado em que o seu pai estava por causa de sua injustiça em vida, que torturas suportava no purgatório, tanto por conta própria, quanto por conta de seu filho, a quem ele havia instituído como herdeiro de bens ilicitamente obtidos, que nenhuma liberdade esperava, até que a justa expiação fosse feita, mediante donativos aos mais necessitados, e estes seriam os cristãos sequestrados pelos turcos. Disse que o filho deveria depositar toda a confiança no homem que, por especial providência, agora vinha até ele, para que o dinheiro fosse empregado por pessoas pias no resgate de tantos cativos em Constantinopla. Cornutus, que era um bom homem, mas permanecia relutante em se desfazer de seu dinheiro, disse a Brabantius que meditaria sobre tudo aquilo e que desejava encontrá-lo, no dia seguinte, no mesmo lugar. Nesse meio tempo, começou a suspeitar que poderia haver alguma fraude no local, pois era um antro sombrio, escuro e propício a ecos e outros terreiros. No dia seguinte, portanto, Cornutus levou Brabantius a uma planície aberta, onde não havia arbustos ou luzes. Mas, apesar de todas aquelas precauções, voltou a ouvir a mesma história, salvo por um acréscimo, que deveria entregar imediatamente a Brabantius 6.000 francos e mandar rezar 3 missas diárias em prol de seu pai. Se não o fizesse, a miserável alma do finado comerciante jamais poderia ser libertada. Cornutus, assim obrigado pela consciência, senso de dever e religião, mas com relutância, entregou-lhe o dinheiro. Contudo, não exigiu recibo ou a presença de qualquer testemunha do pagamento que fizera. Tendo assim dispensado, e não tendo mais notícias de seu pai, Cornutus tornou-se um pouco mais airoso. Um dia, alguns amigos, que jantavam em sua casa, observaram aquela mudança. O anfitrião lhes contou o que lhe havia acontecido. Quando os amigos escarneceram de tamanha credulidade, já que o anfitrião fora pura e simplesmente enganado, entregando assim, por nada, o seu dinheiro traço. Cornutus,
triste e contrariado, faleceu poucos dias. Existem incríveis fatos sobrenatural que ninguém pode escapar. Histórias, relatos assustador. E aqui no canal História das Trevas eu vou contar alguns destes acontecimentos assombrados para vocês. Peço que se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar nosso conteúdo. E ative o sininho das notificações aqui embaixo. Peço que indique os vídeos para quem realmente gosta. Hoje trago um relato para vocês. História contada por Edgar Allan Poe. Relato: A Máscara da Morte Escarlate. Havia muito tempo que a morte escarlate devastava todo o país. Jamais uma peste fora tão letal e tão terrível. O sangue era a sua encarnação e o seu sinete, o vermelho e o horror do sangue. Começava com dores agudas, com desvanecimento súbito, e logo os poros se punham a sangrar abundantemente. Sobrevinha, então, a decomposição. Manchas escarlates no corpo e, notadamente, no rosto da vítima, segregavam-na da humanidade e afastavam de todo o socorro e de toda a compaixão. O contágio, o progresso e o fim da enfermidade consumiam apenas meia hora. Mas o príncipe próspero era feliz, intrépido e sagaz. Quando os seus domínios minguaram a metade de almas vivas, convocou 1 milhar de amigos fortes e de corações alegres, escolhidos entre os cavaleiros e damas da sua corte. E, com eles, formou um refúgio recôndito em uma de suas abadias fortificadas. Tratava-se de uma vasta e magnífica construção, criação dele mesmo, o príncipe, conforme seu gosto excêntrico e majestoso. Rodeava a construção um muro espesso e elevado, guarnecido de portões de ferro. Uma vez transpostos os muros pelos cortesãos, estes se serviram de fornalha e de vigorosos martelos para soldar os ferrolhos. Deliberaram entrincheirar-se contra os súbitos impulsos ou os desesperos provenientes do exterior e lacrar todas as saídas aos freneses do interior. A abadia estava amplamente abastecida. Graças a tais cuidados, os cortesãos poderiam enfrentar o contágio. Que o exterior se arranjasse como pudesse. De sua feita, seria uma loucura afligir a alma com meditações sobre a peste. O príncipe havia fornido aquele refúgio com todos os meios prazerosos. Havia bufões, improvisadores, bailarinos, músicos, formosuras de todas as espécies. E havia, também, o vinho. Todas essas belas coisas havia no interior, além da segurança. Lá fora, disseminava-se a morte escarlate. Foi ao fim do 5º ou 6º dia em seu refúgio, enquanto a peste fazia grandes estragos além das muralhas, que o príncipe próspero proporcionou aos convivas um baile de máscaras da mais insólita magnificência. Que quadro voluptuoso era o baile de máscaras! Permitam-me descrever os salões onde o festim ocorreu. Havia uma série de 7 salões imperiais. Em muitos palácios, esta série de salões forma amplas perspectivas, em linha reta quando as portas se descerram de par em par, de tal forma que a vista penetra até o fundo, sem qualquer obstáculo. Aqui, o caso era assaz diferente, como se era de esperar da parte daquele duque e de sua inclinação pelo bizarro. Estavam as salas dispostas de forma tão irregular que a vista não poderia compreender senão um salão de cada vez. Ao término de um espaço de 20 ou 30 jardas, via-se uma brusca curva aí. A cada esquina, o ambiente assumia um aspecto diferente. À direita e à esquerda, e ao meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica abria-se para um corredor fechado, que seguia a sinuosidade dos cômodos. Cada janela era guarnecida de vitrais cujas cores harmonizavam-se com a tonalidade dominante da decoração do salão para o qual se abria. O que ocupava a extremidade oeste, por exemplo, era decorado de azul. Os vitrais eram de um azul vívido. O segundo dos salões era decorado e guarnecido de cor púrpura e os vitrais eram igualmente purpúreos. O terceiro era completamente verde e verdes eram também as janelas. O quarto, alaranjado, estava iluminado por uma janela de igual cor. O quinto era branco e o sexto, violeta. O sétimo era rigorosamente forrado por tapeçaria de veludo negro, que revestia o teto e as paredes, e que caía em pesadas rugas sobre um tapete do mesmo material e da mesma cor. Mas, neste salão, a cor dos vitrais não correspondia ao da decoração. Os vitrais eram escarlates, de uma tonalidade intensa de sangue. Ora, em nenhuma daquelas salas se viam lâmpadas, ou candelabros em meio à profusão de adornos em ouro, que se espalhavam em todos os cantos, ou se dependuravam ao teto. Não havia lâmpadas ou velas. Luz alguma dessa natureza emanava na sequência de salas. Porém, nos corredores que as envolviam,
exatamente em frente de cada janela, e levava-se uma pesada trípode com um braseiro, a projetar seus raios através dos vitrais coloridos, iluminando, deslumbrantemente a sala. Perfazia-se uma miríade de formas cambiantes e fantásticas. Mas, na sala voltada ao poente, na câmara negra, a claridade do braseiro, que se refletia sobre as negras tapeçarias, através dos vitrais sangrentos, era sobremodo sinistro e incidia sobre as faces dos imprudentes que ali entravam, conferindo-lhes um aspecto de tal forma estranho que muitos poucos dançarinos se sentiam com suficiente coragem para penetrar no recinto. Também nesse salão se erguia, amparado no muro oriental, um gigantesco carrilhão de ébano. Seu pêndulo oscilava com um tic-tac surdo, pesado, monótono, e quando os ponteiros dos minutos haviam percorrido todo o seu círculo, e a hora se completava, provinha dos pulmões de bronze um som claro, estrepitoso, profundo e extraordinariamente musical, mas de um timbre tão regular que, de hora em hora, os músicos da orquestra eram obrigados a interromper por alguns segundos a execução, para escutar a música das horas, e os dançarinos cessavam, à força, as suas evoluções. Uma momentânea perturbação engraçava aquela multidão alegre e, enquanto soava o carrilhão, era possível notar que até os mais arrojados empalideciam e os de maior idade, em reflexão passavam a mão à fronte, como se abandonados a uma meditação confusa ou a um devaneio. E, mal se dissipava o eco das horas, circulavam no ambiente leves risadas. Os músicos olhavam uns aos outros e se riam dos próprios nervos e da própria loucura, e juravam, em voz baixa, que, da próxima vez em que soasse o carrilhão, não sentiriam o mesmo desconforto. Mas, no entanto, quando decorridos os 60 minutos da hora desaparecida, que continha os 3.600 segundos, quando irrompia uma nova batida do relógio fatal, reproduzia-se o mesmo estremecimento, os mesmos calafrios. Existem incríveis fatos sobrenatural que ninguém pode escapar. Histórias. Relatos assustador. E aqui no canal História das Trevas eu vou contar alguns destes acontecimentos assombrados para vocês. Peço que se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar nosso conteúdo. E ative o sininho das notificações aqui embaixo. Peço que indique os vídeos para quem realmente gosta. Hoje trago um curta das trevas para vocês. História contada por pessoa não identificada. Curta. O fantasma do menino com botões de latão. Numa bela casa, conquanto antiquada, na praça Astuvesante, havia um fantasma. A casa ficara vazia por vários anos e, há cerca de 6 anos, um cavalheiro, sua esposa e filha para lá se mudaram. Enquanto fazia a mudança, o casal permitiu a criança brincar no sótão vazio, que, aparentemente, no passado, havia sido uma sala de jogos infantis. Nela, havia uma chaminé, dotada de uma grande lareira. Terminada a mudança, a mãe voltou a atenção à menininha e tentou mantê-la embaixo consigo. Todavia, a criança sempre fugia e subia as escadas várias vezes, até que, finalmente, a mãe perguntou por que ela tanto queria subir ao sótão. A menina respondeu que gostava de brincar com um menino engraçado que lá estava. A investigação mostrou que era totalmente impossível para qualquer pessoa, adulta ou criança, entrar naquele lugar ou ali se esconder. A menina, de sua feita, insistiu, dizendo aos pais que o menino entrara lá, apontando para a lareira. Os pais ficaram seriamente preocupados, acreditando que a filha mentia, e ameaçaram puni-la. Contudo, ela insistiu que via e brincava com um menininho engraçado, com muitos botões de latão na jaqueta. Os pais desistiram, finalmente, das ameaças e resolveram investigar o incidente. O pai, que é um velho capitão do mar, descobriu que aquela casa fora ocupada por um inglês chamado Cowdery, que teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Um dos meninos era toleimado. O menino deveria ter caído no rio East, pois lá o seu boné havia sido encontrado, e ele sempre demonstrava afeição ao rio quando a sua irmã levava a passear. Logo após o desaparecimento do garoto, o Sr. Cowdery mudou-se para o oeste. Isso foi o suficiente para o dono da casa, que mandou desfazer a lareira. Um pequeno desmonte na parede, ao lado da chaminé, revelou o corpo da infeliz criança. A parte de trás de seu crânio estava esmagada. Envolvia o cadáver uma jaqueta azul escura, com 4 fileiras de botões na frente. Os pobres ossinhos foram sepultados, mas o caso permaneceu em silêncio. Após o incidente, capitão e família mudaram. Existem incríveis fatos sobrenatural que ninguém pode escapar.
histórias, relatos assustador. E aqui no canal História das Trevas eu vou contar alguns destes acontecimentos assombrados para vocês. Peço que se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar nosso conteúdo. E ative o sininho das notificações aqui embaixo. Peço que indique os vídeos para quem realmente gosta. Hoje trago um relato para vocês. História contada por Maria de França. Relato: o lobisomem. Existia em Bretanha um barão do qual sempre ouvi dizer bem. Era um formoso cavalheiro, nobre em todas as suas ações, prezado pelo rei e respeitado por todos os seus vizinhos. Tinha ele casado com uma jovem de família ilustre, e que parecia dotada de excelentes qualidades. Amavam-se reciprocamente, mas o que inquietava grandemente a dama era ausentar-se o marido 3 dias inteiros por semana sem que ela pudesse descobrir qual fosse o motivo de tal ausência. Um dia, entrando o barão em casa mais alegre do que costumava, resolveu ela aproveitar-se desta boa disposição e lhe disse: Senhor, há uma coisa que vos desejo perguntar, mas temo que vos ofendais da minha curiosidade. Falai, senhora, respondeu o barão. Vós me animais, tornou ela, e por essa razão devo comunicar-vos que é tal a minha aflição nos dias em que costumais estar ausente, tal o susto que tenho de perder-vos, que, se não me tranquilizais, depressa morrerei. Dizei-me, por favor, o lugar onde vos ocultais, e que objeto pode assim fazer-vos abandonar a casa. Valha-me, Deus, senhora, tornou o barão. Se eu declarar, talvez seja isso contra mim, pois é um segredo tal de que há de resultar infalivelmente a diminuição, se não for a perda total do amor que me tendes. A baronesa, longe de considerar esta resposta como gracejo, não deixou de teimar, e com perseverança tal que o barão não teve outro remédio senão contar-lhe a sua aventura sem ocultar-lhe circunstância alguma. Senhora, eu me transformo em lobisomem, entro no próximo bosque, e na parte onde ele é mais espesso, ali me alimento de raízes e de rapina. A baronesa, não satisfeita ainda com essa explicação, quis saber se tirava o vestuário onde o guardava. Eu o tiro, mas não vos direi onde o guardo, porque se o perder, ficarei toda a vida lobisomem. Senhor, respondeu a baronesa a traço, amando-vos eu de todo o meu coração, de que me parece estáis capacitado, não deveis desconfiar de mim, na certeza de que não só saberei guardar o segredo, mas igualmente o considerarei como prova de vossa afeição e confiança. Creio que não tenho dado passo algum que possa ofender-vos, e nessa convicção me julgo com direito a merecer de vós a fineza que vos peço. Enfim, tanto suplicou, que o pobre barão lhe declarou o lugar onde escondia a sua roupa, durante o tempo de sua indispensável metamorfose. A baronesa, quando acabou de ouvir a confissão de seu marido, ficou sumamente assustada, e desde então tratou de separar-se dele. Na primeira ocasião em que o barão se ausentou, mandou chamar um homem de seu conhecimento e confiou-lhe o segredo, ordenando-lhe que fosse imediatamente tirar a roupa escondida, e a trouxesse, o que efetuou sem contratempo. O barão não apareceu mais, nem isso causou admiração, visto costumar ele estar ausente 3 dias por semana. Porém, como a sua ausência se prolongasse demasiadamente, mandou a baronesa procurá-lo por toda parte, sabendo perfeitamente a impossibilidade de o encontrar. Passados alguns meses, casou a baronesa com o sujeito que já tinha escolhido, o que fora furtar a roupa do barão, e assim foi vivendo até que, afinal, recebeu o castigo que merecia. 1 ano depois do casamento, indo o rei à caça, entrou no bosque onde estava o lobisomem. Os cães, logo que se lhe soltou a trela, o acharam e o perseguiram todo o dia, de maneira que pouco lhe faltou para ser despedaçado. Vendo-se inteiramente perdido, correu para o lugar onde estava o rei, a implorar a sua proteção, e não lhe largou o estribo. O rei, quando viu o lobo, ficou assustadíssimo. Chamou todo o seu séquito, e lhes disse: Senhores, vede esta maravilha, vede como esta fera se humilha. Parece ser dotada de inteligência humana, e pedi compaixão. Não lhe façais mal, e mandai meter a trela aos cães, e que venham longe, pois hoje não caço mais. O rei afastou-se da comitiva, acompanhado de perto pelo lobo, que o seguiu até o palácio, onde o rei, muito contente por estar de posse do animal mais raro que tinha visto, não cessava de o recomendar a todos os seus criados, e até permitia que ele dormisse na sua câmara. Querendo o rei, um dia, dar um grande baile, mandou convidar todos os fidalgos da corte, e quando eles entraram, estando o lobo deitado a um canto da primeira sala,
Logo que apareceu o cortesão que tinha casado com a baronesa, lançou-se a ele de um salto, e mordeu-o com ferocidade. Este acontecimento causou espanto aos circunstantes, correu a notícia de casa em casa e todos foram de opinião que o lobo tivera motivo para cometer aquele homem, até da sua mansidão para com todos. Pouco tempo depois deste acontecimento, saiu o rei à caça ao bosque onde havia encontrado o lobo, que nesta ocasião também o acompanhou, e por ser tarde, passou a noite em uma quinta que havia nas imediações. A baronesa teve disso notícia, vestiu-se ricamente, e foi fazer-lhe uma visita, levando-lhe alguns presentes. Porém, assim que o lobo o avistou, lançou-se a ela com furor, e cortou-lhe o nariz com os dentes. Que vingança mais cruel poderia ele tomar? Quiseram matá-lo, mas um cortesão sábio opôs-se, dizendo ao rei que, sendo aquele animal tão manso, e acontecendo mostrar-se feroz para com aquele homem e aquela mulher, que eram casados, algum ressentimento tinha, e seria conseguintemente justo mandar prender aquela mulher, e tratar de exigir dele algumas informações a tal respeito. O rei seguiu o conselho e mandou prender a mulher e o marido em prisão separada. Logo depois, por meio de rigor, foram obrigados a confessar. Então, entregando o vestuário furtado ao barão, e sendo este posto em uma sala onde o lobo estava dormindo, e fechando-se-lhe as portas, passada meia hora entrou o rei, e em lugar do lobo achou o barão, a quem era muito afeiçoado. Ouviu a narração deste acontecimento, de que resultou ser a pérfida esposa seu cúmplice lançados fora do país. Tivera filhos quase todos defeituosos, e as filhas principalmente nasceram sem nariz, sendo conhecidas